palavra de Deus diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém? Vamos ler de novo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém? Vamos orar. Nesse momento eu gostaria que você orasse a Deus. Você pedisse para que Deus pudesse estar falando ao teu coração. Amém? Através da palavra dele. Tenho certeza que ele vai falar aos nossos corações. Seu maravilhoso Deus, eterno Pai, glorioso Senhor, estamos aqui na tua presença, Senhor, neste dia maravilhoso. Esse dia, Senhor, no qual cada um de nós saímos dos nossos lares para prestar um culto a Ti, Senhor. Ó Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos da beleza da Tua santidade, Senhor. E neste momento, Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor possa estar falando dentro da Tua palavra, no coração de cada um de nós, para a glória e louvor do Teu nome. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, e nos capacita, Senhor, a sermos obedientes à Tua santa palavra. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Amém. Irmãos, o livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria prática, né? Ele não é um livro doutrinário, ele é um livro de sabedoria e um livro de prática, de vida prática. Provérbios é um ditado breve, é fácil de lembrar e de decorar, que resume verdades básicas e lições de vida. Na Bíblia há dois tipos de provérbios, uns de declaração e outros de conselho. E alguns provérbios são a respeito de relação familiares, né? Fala muito sobre família também, provérbios. Outros sobre comportamento nos negócios, né? Como o crente deve agir nos seus negócios. Alguns provérbios tratam da boa educação, das relações sociais com as outras pessoas. Outros tratam da necessidade, né, da pessoa agir corretamente de acordo com os princípios morais, né? E provérbios são, amados, esses breves, né, ditados fáceis de memorizar, mas que leva o crente, leva a igreja a uma vida prática da palavra de Deus. E de outro lado, amados, os provérbios ensinam também dedicação ao trabalho, vai falar sobre isso, a prudência, o autocontrole, a humildade, a lealdade para amigos e parentes e prontidão para ajudar os pobres e os necessitados. Nós vemos tudo isso sobre os ensinamentos de provérbios. E a palavra-chave deste livro é sabedoria. E a verdadeira sabedoria, ela começa com Deus. Os sábios verdadeiros são os retos, os justos, os piedosos, aquelas pessoas tementes a Deus. Essas pessoas são as pessoas sábias. E muitas vezes achamos, amados, que a sabedoria ela está relacionada apenas à habilidade de usar o nosso conhecimento intelectual. Mas Provérbios, amados, fala sobre conhecimento da verdade e, contudo, a prática desse conhecimento. Para Provérbios não basta apenas, né, eu conhecer o que é certo e o que é errado. Para Provérbios, amados, o autor de Provérbios, ele ensina profundamente que nós devemos viver esse conhecimento que nós estamos adquirindo. E com certeza, quando nós aplicamos na palavra de Deus, nós temos uma vida prática, né, da palavra de Deus. Então, Provérbios vai confrontar, amados, aqueles que dizem que são sábios, que têm conhecimento profundo, que é conhecedor, mas não põe em prática aquilo que conhece. Provérbios vai nos confrontar sobre isto, porque conhecer as Escrituras, amados, e não obedecer é desconhecer.
Eu vi isso logo num dos módulos, quando eu fui fazer um seminário, né? Se eu não me engano, foi de bibliologia, um módulo que nós tínhamos, que é estudo sobre a Bíblia. E essa frase eu nunca esqueci quando eu li essa frase, onde dizia que conhecer a Bíblia e não praticar é desconhecer a Bíblia. Então, amados, a Bíblia, nós dizemos a Bíblia é a minha regra de fé e prática. Quando você diz que a Bíblia é a sua regra de fé e prática, você diz eu amo as Escrituras, né? Só que o seu coração mostra o contrário, não praticando o que a Bíblia mostra, o que a Bíblia nos manda praticar, e só está nos demonstrando, amados, que nós não temos o verdadeiro conhecimento. Porque o verdadeiro conhecimento, em primeiro lugar, como nós vamos ver aqui através do texto, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, né, é demonstrado por aqueles que temem a Deus. Como é que eu posso dizer que eu conheço Deus, que eu sou profundamente conhecedor da palavra de Deus, se eu não temer a Deus? E é isso que o texto nos fala aqui. Provérbios capítulo 1, né, o verso 7, a parte A diz o quê? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, né? Ou o princípio da sabedoria. E algumas linguagens dizem isso. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria. Então, tudo começa, mas em primeiro lugar, com temor a Deus. Mas o que é temer a Deus? O que significa ser temente a Deus? Meus irmãos, temer a Deus, como nós já estudamos aqui, não é viver com medo de quem Deus é, né? Tem pessoas que dizem, não, tenho muito temor de Deus, mas o temor de Deus dessa pessoa é medo de Deus. O temor que aqui está falando não é ter medo de Deus. Amém? Então, mas muitas pessoas não fazem coisas erradas, não é porque verdadeiramente elas têm temor de Deus, mas é porque elas têm medo de ser castigadas por Deus. E isto não é temer a Deus. Muitas pessoas, amados, têm uma visão errada sobre temor a Deus. Dizem, não vou fazer determinadas coisas porque eu tenho medo de Deus me castigar. Isso não é, amado, verdadeiro temor a Deus. Isso não é temor a Deus, amados. Temer a Deus, antes de tudo, amados, é ter a noção da sua grandeza, da sua majestade. Deus é Senhor de tudo, Ele é o Rei soberano, Ele é o Criador. Portanto, o que Ele diz importa. Quem teme a Deus, leve em consideração o que Deus fala na sua palavra. É importante. É importante o que Deus nos ensina através da sua Sagrada Escritura. É importante eu reconhecer que Deus, amados, Ele é majestoso, que Deus é grande, que o Senhor, amados, é o Rei soberano, é o Criador. Portanto, o que Ele diz importa, o que Ele fala, o que Ele ensina na sua palavra, nos importa, e nós devemos respeitá-lo. Como é que eu vou dizer que eu estou respeitando, honrando a Deus, quando eu estou obedecendo a palavra de Deus? Se eu não obedeço a palavra de Deus, eu apenas digo que tenho o conhecimento de Deus intelectual, mas eu não coloco em prática o que a Bíblia fala no meu dia a dia, os ensinamentos da palavra de Deus, meu irmão, não estou sendo um crente temente a Deus. Muito menos eu estou respeitando a Deus, muito menos eu estou honrando a Deus. Porque a pessoa que teme a Deus, amado, verdadeiramente, amados, que reverencia a Deus, ele leva a sério aquilo que Deus diz na sua palavra. E a palavra de Deus fala aos nossos corações. Ela nos traz instrução de como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, as atitudes que nós devemos ter como servos de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra e a luz deste mundo.
sério que Jesus fala sobre nós. Se eu e você, verdadeiramente nós temos temor a Deus, nós temos essa verdadeira sabedoria, esse verdadeiro conhecimento, vai ser demonstrado em uma vida prática da palavra de Deus, no meu dia a dia, no meu trabalho, com as pessoas que estão ao redor do meu trabalho, na minha casa, na minha família, na igreja, na escola, onde quer que eu esteja. Quando eu estou só, quando ninguém está vendo as minhas atitudes, quando ninguém está vendo, quando eu estou sozinho, então quem teme a Deus, mas leva a sério o que Deus fala na sua palavra. E tem muitas coisas que Deus fala aos nossos corações através da sua santa palavra. E o que é que nós precisamos fazer? Colocar essa palavra em prática, levar isso a sério. Deus manda a gente perdoar. A palavra de Deus está mandando perdoar, então perdoe. A palavra de Deus manda você amar o próximo como a si mesmo. Você tem que amar o próximo como a si mesmo. Não tem esse negócio, pastor, é muito difícil isso. É difícil não, irmão. Se está na palavra de Deus, se eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus, se nós todos os dias estamos aprendendo, ouvindo a verdade da palavra de Deus, tem que ser colocada em prática esta palavra, amados. Tem que ser levado a sério, amados, porque eu levando a sério, eu estou tendo temor de Deus, eu estou levando Deus a sério. Eu estou levando Deus a sério. A Bíblia diz o quê? Não vamos fazer acepção de pessoas. Quantos crentes aí não fazem acepção de pessoas, porque é da igreja A, da igreja B, não salva o irmão com a paz do Senhor, porque acha que isso é crente, isso é santo, aquele que faz parte daquele ministério, passa pelo outro irmão, corta caminho. Então, amados, não está levando a palavra de Deus a sério, amados. Isso só está demonstrando que os crentes de hoje não estão tendo a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, que é demonstrado através do temor a Deus, que não é ter medo de Deus, é respeitá-lo, é honrá-lo, é obedecer a Ele por amor. Então, amados, geralmente quando as pessoas pensam sobre o verdadeiro conhecimento ou saber, se leva só em conta apenas o intelecto, ter conhecimento, né? Assim como os filósofos gregos daquela época tinham. Muitas vezes, amados, nós admiramos as pessoas porque elas têm muito conhecimento da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor, é bom, a gente tem que procurar crescer na graça e no conhecimento, mas para Deus só conhecimento não basta. Deus está cansado, mas de pessoas que conhecem as Escrituras e não botam nada em prática. Para Deus não tem, mas não tem valor algum esse tipo de pessoa. Não adianta eu conhecer, quanto mais eu me aprofundar na palavra de Deus, se eu não estiver colocando em prática, eu não estou tendo temor de Deus. E a mão de Deus vai pesar sobre a minha vida. Porque nós estamos se dando com um Deus santo, um Deus que Ele leva a sério a sua palavra, e nós também devemos levar a sério o que Ele manda cada um de nós fazemos, amados. Então, amados, Deus quer que a gente tenha temor dEle, e nós vamos mostrar que verdadeiramente nós estamos com temor a Deus, que nós estamos respeitando a Deus, reverenciando, quando nós levamos a sério o que Ele nos manda fazer na sua palavra e praticamos, amados, e obedecemos a palavra de Deus, porque a verdadeira sabedoria, ou o verdadeiro conhecimento é demonstrado através de saber o que é melhor e viver de acordo com o que se sabe. Viver de acordo com o que se sabe. E a Bíblia fala sobre todas as áreas da nossa vida. A Bíblia fala sobre relacionamento entre marido e mulher, como se deve ser um casal cristão. A Bíblia fala como nós criamos nossos filhos no caminho do Senhor. A Bíblia fala como nós devemos nos dar no nosso trabalho. A Bíblia fala como nós devemos nos dar com o nosso próximo, com os nossos inimigos, como nós devemos agir com eles.
E a Bíblia fala tudo, amados. Só precisa, mas a gente começar a colocar essas coisas em prática. Porque, amados, o texto diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O princípio do conhecimento é o temor de Deus, não é apenas conhecimento intelectual. É eu honrar a Deus, amados, é obedecer a Ele. Então, amados, nós devemos saber o que é correto e viver de acordo com o que nós sabemos. Pois não importa só o tanto que você conhece, mas também é importante o que você pratica daquilo que você conhece. É importante, amados. Eu sei muito de Bíblia, amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas você pratica aquilo que você conhece? Ou nós só estamos acumulando conhecimentos, enchendo a nossa mente apenas de conhecimentos vazios? Aquilo que você conhece, você tem praticado no seu dia a dia? Aquilo que eu conheço, eu tenho praticado no meu dia a dia? Porque, mas isso importa a Deus. Isso importa, mas pois o sábio é o que sabe o que é melhor, porque ele aprende na palavra de Deus e vai viver de acordo com aquilo que ele sabe. Esta é a verdadeira sabedoria. Então a Bíblia é a minha única regra de fé e prática, mas não pode ser só no intelecto, amados. Tem que estar no coração, tem que estar em uma vida verdadeiramente de obediência, de submissão a Deus. Senão, irmãos, nós estamos fazendo o quê? Enchendo as nossas mentes apenas de palavras e conhecimentos vazios. Eu não creio que a palavra de Deus volta vazia, que a palavra de Deus tem poder. Amém? Então a única regra de fé e prática não pode ser da boca para fora, mas porque não adianta dizer: olha, eu conheço Deus, eu tenho um profundo conhecimento da Escritura, mas o meu coração é mau. O meu coração está cheio de pecados absurdos. O meu coração está cheio de perversidade, de maldade, de malícia. E Deus sabe, amados, porque Deus sonda os nossos corações. Nenhum ser humano tem capacidade de saber o que você está pensando agora, mas Deus sabe. Deus sabe o que você agora está pensando. Será que Deus não conhece o nosso interior? Será que Deus não sabe que verdadeiramente nós não estamos tendo temor a Ele, não estamos levando Ele a sério, porque nós não temos praticado a palavra de Deus, irmãos? Porque, amados, se há uma grande distância daquilo que nós falamos e do que praticamos, isso só demonstra que nós não temos o verdadeiro conhecimento. Nós não temos a verdadeira sabedoria. Se há uma grande distância do que eu prego e do que eu vivo, e eu não pratico, isso só está demonstrando, amados, que essa sabedoria, esse conhecimento meu é falso. Porque o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. A primeira coisa, mas é ter o temor de Deus, é honrar a Deus, é respeitar a Deus, é reconhecer a majestade, a grandeza de Deus, é levar a sério o que Deus fala aos nossos corações através da palavra dele. Louvado seja o nome do nosso Deus, amados. Então não basta apenas, irmãos, ter conhecimento intelectual. Meu irmão, a Bíblia é a espada de dois gumes. A Bíblia era a palavra de Deus. A Bíblia era o Evangelho, é o poder de Deus. E esta palavra tem que nos mudar, tem que nos moldar, tem que nos transformar, tem que nos fazer nova criatura, novo ser. E novo ser, nova criatura vai ser pessoas que temem verdadeiramente a Deus. Nós devemos levar Deus a sério, amados. Não é brincadeira, não. Muitos crentes hoje em dia não estão levando Deus a sério. Está falando de Deus apenas da boca para fora. Está falando apenas que tem um conhecimento superficial de Deus, mas não vive na prática esse conhecimento. Não tem temor de Deus, amados. Não tem temor de Deus. A pergunta é para cada um de nós:
Você é uma pessoa que teme a Deus? Você é uma pessoa temente a Deus? Você é uma pessoa que submete à vontade de Deus? Ou você é aquela pessoa que só faz as coisas do seu jeito? Você só quer fazer as coisas do seu jeito. Não quer abrir muitas vezes mãos da sua vontade, para seguir a vontade de Deus. Você tem levado Deus a sério? O que Deus fala? O que você tem aprendido de Deus? O que você tem lido sobre Deus? Você tem levado isto a sério, amados? Nós precisamos entender isso, irmãos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois isto é o dever de todo homem. Segundo ao Coríntios 7:1 diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando nossa santidade, amados, no temor de Deus. Deuteronômio 8:6 diz: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Meus irmãos, não dá para separar temor de Deus sem obediência a Deus. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que eu temo a Deus se eu não obedeço a Deus. Essa rebeldia de eu não ser obediente a Deus só está demonstrando o quê? Que eu não tenho temor nenhum de Deus, amados. Que eu não estou levando em conta o Deus que eu estou servindo, um Deus que eu estou conhecendo, um Deus que eu estou aprendendo. Então, amados, em primeiro lugar, amados, nós precisamos ter temor de Deus. A segunda lição que Provérbios 7 nos ensina é que os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem são os loucos que desprezam a sabedoria e o ensino? E algumas Bíblias dizem são os insensatos. São aquelas pessoas que desprezam os ensinamentos da palavra de Deus, que não levam em conta o que a Bíblia está falando, e a pessoa confia nas suas próprias opiniões. E essas pessoas dizem: eu faço o que eu quero, é o que está no meu coração, eu vivo da forma que eu quero viver, não é dar conta de ninguém, a vida é minha. A vida é minha, eu faço o que eu quero, eu não devo a ninguém, eu não quero saber o que a Bíblia fala, para mim não importa. Essas pessoas, amadas, são chamadas aqui de loucos insensatos. São pessoas que não estão levando em conta o que a palavra de Deus fala, amados. O que a instrução, o ensino da palavra de Deus nos fala. Nós devemos levar isso em conta, amados. Tem muitas pessoas assim. Uma semana dessa eu estava levando um jovem de mototáxi, e ele estava indo para um condomínio que é novo agora lá perto do hospital regional, lá para frente. E esse rapaz, ele é homossexual. E eu fui levando ele, do nada ele começou a falar de crente, e dizendo que tinha uns vizinhos que eram crentes, que esses vizinhos estavam infernizando a vida dele, porque todo final de semana ele mora só e festa, muito barulho, música alta, né? Usando drogas, bebida, fazendo até orgias. E vizinho da casa dele
ele, amados, mora numa família crente. E os irmãos vizinhos da casa dele crente foram lá conversar com ele, aconselhar ele. E isso causou uma revolta, uma raiva, uma ira nele. Que ele disse que odiava crente por causa disso, que os crentes gostam de se prometer na vida dele. E ele disse: olha, a vida é minha, eu uso droga, se eu quiser eu faço orgia, se eu quiser eu bebo na minha casa, se eu quiser, não dá conta de ninguém. Então, amado, nós vemos que os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, porque talvez aquela família ali estava aconselhando ele até dentro da palavra de Deus, para que ele não vivesse uma vida assim perversa, uma vida que não agrada a Deus, que a gente sabe como muitos jovens têm vivido aí fora. Tem muitos jovens, amados, que estão aí na prostituição, que estão no pecado aí do homossexualismo, que estão praticando coisas horríveis, mas muitas vezes tem vizinhos, tem pessoas da família que vão aconselhar, e essas pessoas, o que é que acontece com elas? Elas se iram e elas desprezam o que as pessoas estão aconselhando. Talvez isso exista até dentro do nosso lar, amados. Pessoas dentro da nossa casa, filhos nossos, esposas, maridos, pessoas da nossa família, onde a gente, amados, vai levar o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, a instrução, para que essas pessoas tenham uma vida melhor, que elas tenham uma vida na presença de Deus. Mas Provérbio diz que os loucos desprezam, né, o conhecimento e a sabedoria, a instrução. Eles desprezam, irmãos. Por todo desprezam os ensinamentos de Deus. E eles dizem: eu vivo a minha vida da maneira que eu quero. E a Bíblia diz que há caminhos, amados, que parecem caminhos bons, mas são caminhos que vão levar à morte. Há caminhos que vão levar à destruição. Quantos loucos não existem hoje em dia? Quantos loucos não existem que você vai levar um conselho, vai levar uma palavra de Deus e a pessoa se torna até inimigo seu? E a pessoa fica com raiva de você, fica irado, porque você está dando um bom conselho, porque você está instruindo. Então, mas os loucos, você vai aconselhar isso para o bem, e eles vão ficar com raiva de você. Vai passar até ódio de você, falar mal de você, te perseguir. Infelizmente, mas os loucos existem também dentro das igrejas, que são aquelas pessoas que dizem que são cristãos e são desmantelados, dando mau testemunho lá fora, vivendo uma vida mas totalmente depravada, perversa, mas que está dentro da igreja, louvando, adorando, pregando, mas não querem abandonar suas vidas de pecado. E aí muitas vezes o irmão, a irmã, a igreja, o pastor chama a atenção e essa pessoa não aceita. Diz: eu não devo à igreja, eu não devo a irmãos, eu não devo a pastor nenhum, a vida é minha. Essas pessoas são o que, amados? São os loucos que desprezam a sabedoria e a instrução. São essas pessoas aqui que Provérbios está falando aqui, amados. Existem pessoas dentro das igrejas que dizem ser cristãos, mas não querem ser corrigidas, não querem ser repreendidas com a palavra de Deus. E quando são repreendidas, corrigidas com a palavra de Deus, o que é que acontece? Muitas vezes: eu vou sair dessa igreja, eu vou sair da igreja, né? Ficam revoltados, saem da igreja e começam a falar mal da igreja, do pastor da igreja, dos irmãos. E é assim, amados. Eu me lembro, há uns anos atrás, foi feito um evangelismo aqui. Logo no início, quando nós começamos com esse trabalho, da obra de Deus aqui, eu e minha esposa, que Deus nos chamou, nos separou para esta obra, nós fomos enviados pela igreja sede Batista Remaná em Cachoeira, de Batista Remaná em Caruaru. Eu me lembro de um grupo de jovens, de meninas que
abraçaram a fé com alegria e vieram para a igreja. E essas meninas, amadas, elas gostavam de louvar, mas eu percebia que elas gostavam mais quando tinha os cultos festivos. Quando era dia de aniversário da igreja, tinha muita gente, elas queriam louvar. E essas meninas, de vez em quando, amados, ela dava a chave da igreja para elas virem ensaiar aqui na igreja. Só que a gente mora em Caruaru, mas a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas era uma bagunça aqui dentro sem a gente saber. E foi um vizinho daqui que me chamou e disse: pastor, olha, essa menina aí é complicada. Se o pastor vê a vida dessa menina aí, olha, elas moram músicas depravadas, elas andam com as roupas aí tudo imoral, dançam uma música, só se ouvem. E de domingo a gente passa para essa menina louvando ali. Aí esse irmão falou, disse: misericórdia. Eu disse: meu irmão, vou tomar providência. Eu não sabia disso. E aí, meu irmão, eu resolvi pegar a chave da igreja, dizer que não dava mais, eu saquei o que aconteceu. Com o tempo, algumas dessas meninas saíram. E certa vez um irmão foi evangelizar e bateu na casa da mãe de uma dessas meninas. E aí, qual foi a desculpa? Não, minhas filhas estavam na igreja, saíram porque o pastor não queria dar a chave da igreja para elas ensaiarem o culto. Só que essas meninas não davam testemunho de crente, mas não eram crentes. Não eram. A prova é tão grande que ainda hoje elas não estão no caminho de Deus, não estão em igreja nenhuma. Ficaria muito feliz se elas tivessem, não fosse aqui, fosse de igreja, mas que fossem crentes. Mas a vida é tudo desmantelada. E aí essa mãe também, aí começou a dizer que saiu da igreja, o cara disse aqui, mas não contou a história direito. Não falou que saiu da igreja, a mãe de uma dessa menina, porque estava em adultério com um camarada que era irmão aqui na igreja. E a gente não aceitou isso. E aí as pessoas saem, começam a falar mal do pastor, começam a falar mal da igreja. Outras pessoas que não sabem, que a gente não sabia, começaram a dizer: aqui na igreja da porta larga, que o pastor libera tudo nada, mas aqui a gente tem palavra de Deus. A gente prega o certo aqui. As irmãs sabem disso aqui, a gente não aceita esse tipo de coisa. Meus irmãos, a gente entende, mas uma coisa, a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Uma coisa é a pessoa cair. Outra coisa, meu irmão, é a pessoa não querer se arrepender, não querer se voltar para Deus, não querer reconhecer os seus erros e voltar à comunhão com Deus e a igreja. Aí, meu irmão, não dá. Não dá. Se houvesse arrependimento, se houvesse conversão genuína, se houvesse verdadeiramente volta a Deus, estaria aqui louvando a Deus, adorando a Deus, teriam sido batizados. Ou seriam menos, dariam testemunho de vida. Então, amados, os loucos desprezam a sabedoria, o ensino, a instrução, e eles sabem o que é que eles dizem: a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quero. É verdade. Só que cada um, meu irmão, vai ser responsabilizado por aquilo que faz. Porque aquilo que o homem planta, isso ele vai colher. Mais cedo ou mais tarde a colheita chega. E aí não adianta estar blasfemando contra Deus, não adianta estar falando mal da igreja, não adianta estar falando mal do pastor, porque cada um colhe o que planta. Cada um colhe o que planta. É muito fácil, amado, a gente jogar a culpa em cima das outras pessoas. É muito fácil a gente jogar a culpa em cima das outras pessoas, para a gente tirar a responsabilidade dos nossos erros, porque nós não queremos reconhecer os nossos erros, não queremos nos converter de verdade a Deus, e voltar a Deus. E é isso que tem acontecido, amados. Eu sei, amados, que o crente pode cometer erro na vida, cair, mas ele vai se submeter à vontade de Deus e se voltar para Deus, vai se arrepender, vai haver restauração. O crente verdadeiro é assim. O crente verdadeiro é assim. Nós não somos infalíveis, não. Nós podemos cair, errar,
mas grandes homens de Deus aconteceu isso, mas voltaram para Deus em arrependimento, e houve mudança de vida, e houve genuína conversão, regeneração de coração. Aí sim, amados. Então, amados, você vai aconselhar muitas pessoas, mostrando certo dentro da palavra de Deus. O que é que acontece? Elas desprezam completamente. Elas desconsideram. É uma falta de apreço, uma falta de consideração pela palavra de Deus, pelo ensino, pela instrução da Bíblia, pelo conselho bíblico. Antigamente, as jovens faziam parte de algumas igrejas, iam casar, procuravam um aconselhamento pastoral. E o pastor aconselhava dentro da palavra de Deus. Hoje não tem mais isso em muitos lugares. Porque as pessoas estão desprezando a sabedoria, o ensino, a instrução. Estamos vivendo uma sociedade hoje onde as pessoas querem viver as suas vidas do jeito que elas querem. Elas dizem: eu não tenho satisfação a dar a ninguém. Pô, meu irmão, se isso for para o cristão, meu irmão, está totalmente errado. Porque a Bíblia diz: nós somos a luz deste mundo. Então, meu irmão, eu devo ser luz. Eu devo satisfação sim ao meu próximo. Eu devo estar sendo sal da terra, luz para este mundo em trevas. Eu devo estar fazendo a diferença. Uma coisa é eu ser perseguido por falsas testemunhas, porque isso pode acontecer. Do crente verdadeiramente ser um crente verdadeiro, como aconteceu com os apóstolos, se levantar pessoas falsas, inventar mentiras das pessoas, perseguir. Outra coisa, meu irmão, é a pessoa ser perseguida porque verdadeiramente está vivendo uma vida toda errada. Então, meu irmão, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Eu tenho que ter esse temor, eu tenho que respeitar, mas eu tenho que honrar Deus. Eu estou levando o nome de Deus. Quando o crente cai, meu irmão, não está caindo só o nome dele, está indo o nome de Deus, está indo o nome da igreja, está indo o nome do Pai, está indo o nome de todos, amados. A responsabilidade é grande. Por isso nós temos que ter muito cuidado, amados. E não dá, amados, não dá para ser cristão e dizer: eu não aceito o conselho de ninguém. Não dá, isso é soberba, isso é arrogância, isso, amados, é não ter temor de Deus. Porque, amados, nós precisamos muitas vezes ser repreendidos. Todos nós falhamos, nós erramos. Nós precisamos ser corrigidos dentro da Escritura, na palavra de Deus, da maneira correta, com amor. A Bíblia mostra isso. Se algum irmão for suprimido de algum pecado, vós que sois espirituais, corrigiu com amor. E tem que cuidar para que tu também não caia. Então tem que ter isso também, amados. Você pode corrigir, você pode aconselhar. Agora, o que a Bíblia fala? Para que eu possa corrigir o meu irmão. Se eu tenho, amado, poste dentro do meu olho, eu vou querer tirar o cisco do olho do meu irmão. É o que Jesus disse. Jesus disse para mim ter autoridade, para mim poder corrigir alguém. Primeiramente eu tenho que tirar a trave que está no meu olho, para poder tirar o cisco que está no olho do meu irmão. E aí eu vou estar apto realmente para corrigir, para chamar, mostrar a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, e agir da maneira correta. Mas primeiro, mas eu tenho que rever a minha vida. Eu não posso corrigir uma pessoa que ela está vivendo em determinado pecado, se eu estou praticando o mesmo pecado que essa pessoa vive. Então isso significa o quê? Hipocrisia. Eu estou corrigindo, repreendendo, mas eu estou vivendo do mesmo jeito. Então, os loucos, amados, desprezam a sabedoria, o conhecimento e a instrução. Quantos crentes desprezam a palavra de Deus, meu irmão?
Quantos crentes não gostam de pregação bíblica da palavra de Deus, não gostam de culto de doutrina? Uma igreja que prega a palavra de Deus séria, que prega o que está escrito na palavra de Deus, muitos crentes desprezam. Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. É necessário conhecimento, é necessário temor a Deus e é necessário conhecimento. Como eu vou ter temor de Deus se eu não tiver conhecimento do que Deus é e do que Deus quer para a minha vida? Como é que eu vou dizer que eu tenho temor de Deus se eu não tiver conhecimento da palavra de Deus? Então, mas existem cristãos que desprezam mesmo, desprezam a leitura bíblica, desprezam o estudo bíblico, desprezam a pregação da palavra de Deus, e é o que Oséias estava falando naquela época. O Senhor estava falando através do profeta Oséias, e diz: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Mateus 22:29 disse Jesus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Outra coisa, mas o que é o poder de Deus? O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho da palavra, o poder de Deus está aqui, amados, está nas nossas mãos. Não despreze as Escrituras sagradas, não despreze a palavra de Deus. Leia, estude, escute, disponibilize tempo para aprender, para sentar, aprender com pessoas que conhecem mais a santa palavra de Deus. Ela tem poder, amados. Glória a Deus. Não podemos desprezá-la. 2 Pedro 2,2 diz: desejai ardentemente, com criança recém-nascida, um genuíno leite espiritual, para que vos seja dado crescimento para a salvação. Quando nós vamos ler o contexto aqui sobre o que significa esse leite espiritual, é o ensino da palavra de Deus, amado. O ensino, a instrução bíblica. Os loucos desprezam a instrução, como o Provérbios diz aqui, olha, 1,7, né? Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, as instruções. Para que eu quero saber de Bíblia? Eu quero saber o que de Bíblia? Para quê? Tem muitos loucos, amados, no meio do povo de Deus. Salmo 119:33 diz: firma os meus passos na tua palavra e não me domine mal algum. Firma os meus passos na tua palavra. Meus irmãos, o diácono Enivaldo deu um texto aqui de Jesus na oração. Ele diz: santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica na verdade. Qual a maneira do crente ser santificado? Mas através do ensino da palavra de Deus, da instrução, dele não desprezando o que está escrito na Bíblia, dele aprendendo e botando em prática. Amém? Não só ouvindo, mas botando em prática também. Salmo 119:105 diz: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, o crente ele só vai ter luz, ele só vai andar no caminho certo se ele for seguir a palavra de Deus, senão ele vai ser enganado. Como tem falsos mestres, falsos lobos, falsos profetas enganando a massa, pregando o falso evangelho, pregando falsas revelações. Mas a pessoa não tem a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Como eu vou conseguir enxergar a verdade, irmãos, se eu não gosto de estudar a palavra de Deus? Se eu não gosto de vir à igreja no culto de doutrina, aprender? Se eu desprezo as Escrituras? Se eu não levo Deus a sério através da sua palavra? Então, amados, Provérbios
Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O conhecimento do santo é prudência. E o texto que nós lemos aqui em Provérbios 1:7: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos dizem: eu não preciso aprender nada, eu não quero aprender nada. Então, meus irmãos, nós devemos andar no temor do Senhor, respeitá-lo, respeitar a sua grandeza, a sua soberania, levar a sério aquilo que ele ensina na sua palavra. Meus irmãos, é preciso ter conhecimento e é preciso praticar o que se conhece. É preciso essas duas coisas, amados. Nós não podemos apenas ser os ouvintes, mas ser praticantes da palavra de Deus, que é esse caminho que nos ensina. Então, que Deus possa nos abençoar, mas nós vamos seguir a ser do Senhor. Esse provérbio traz esses dois ensinos na nossa vida. Amém? Que não há verdadeiro temor de Deus sem conhecimento, e não há verdadeira sabedoria sem temor de Deus. Não há verdadeiro temor de Deus sem conhecimento, e não há verdadeira sabedoria sem temor a Deus. Eu não posso dizer que eu conheço a Deus, eu tenho conhecimento dele, se eu não tenho temor dele, se eu não estou levando o que ele fala na sua palavra a sério. Eu também não posso dizer que eu conheço a Deus, amado, se eu desprezo as instruções da palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, que Deus possa nos abençoar, amados, que você possa louvar a Deus, adorar a Deus, que você possa tirar tempo da sua vida para ouvir pregações bíblicas, ouvir pregações bíblicas, estudos bíblicos. Se você sabe ler, abra a sua Bíblia e leia. Não deixa encostada lá não. A Bíblia, nosso Deus deixou a Bíblia Sagrada para que nós possamos ler e estudar ela. Não é um livro que deve ser desprezado. Os outros desprezam. Nós não somos loucos, nós somos sábios. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos seguir a ser do Senhor.